Evangelho, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Mônica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 23º capítulo do Evangelho de São Mateus, com o texto das lamentações de nosso Senhor Jesus Cristo em relação aos fariseus e os mestres da lei. Também hoje a Santa Liturgia nos entrega a memória de Santa Mônica, que em grande ato de heroísmo intercedeu pela conversão de seu filho. Normalmente conhecemos apenas esse aspecto de Santa Mônica e falamos com muita frequência a respeito dessa intercessão de mãe tão valiosa pela conversão de seu filho. Contudo, Santo Agostinho, quando fala de sua mãe, vai recordar as inúmeras virtudes que marcaram a vida de Santa Mônica e que fizeram dela uma grande intercessora por seu filho. Às vezes a gente ignora que um grande exercício de intercessão pelo filho está associado a uma vida já muito disciplinada e exercitada no seguimento de Jesus. Interceder por tão longo tempo, com tamanha fidelidade, constância e, sobretudo, confiança no Senhor, ou seja, uma fé vigorosa, supõe alguém que já exercitava a vida no Evangelho de uma maneira consistente, porque não se improvisa uma conduta de vida desse tipo. Entenderam? Então, Santo Agostinho, quando fala de sua mãe, nos dá a oportunidade de conhecer o coração daquela que para nós ecoa nos séculos como um grande testemunho de mãe que ora pelo seu filho. Nós vamos ver como é que na vida de Santa Mônica se realiza o Evangelho conforme nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos pegar isso diretamente, como o padre constantemente fala, né? Na vida dos santos nós podemos perceber as páginas do Evangelho acontecendo, né? Os santos são as páginas do Evangelho acontecendo na história. E nós vamos ver isso na vida de Santa Mônica com muita clareza no Evangelho de hoje. Cada uma das lamentações do Senhor, ou cada um dos ais que o Senhor fala para os fariseus e os mestres da lei, não se tratam de uma prévia condenação contra eles, mas de uma severa advertência para que eles não terminem a vida na pior condição que uma alma pode ter, que é de separação de Deus e de completo distanciamento do Senhor. Então, quando o Senhor fala a cada um dos ais, está declarando aos fariseus e aos mestres da lei o que será a consequência da conduta, da escolha que eles tiveram. O melhor que eles estão tendo na vida.
Mas não apenas isso. Quando o Senhor fala a respeito, quando o Senhor apresenta cada um dos ais, em um crescente, Mateus nos mostra o Senhor que chama os mestres da lei e os fariseus a retomarem o caminho da verdade. O caminho por eles conhecido, anunciado por Deus, pelos profetas, o caminho que de fato leva à vida, mas que está sendo negligenciado por eles. E a consequência disso, o grau dessa negligência é a consequência disso. Então, o caminho apresentado pelo Senhor é aquele da justiça, da misericórdia e da fidelidade, que eles devem praticar, mas não estão praticando. E isso faz com que eles se tornem guias cegos, que terminam por filtrar um mosquito e deixar passar um camelo, o que significa dizer que não passará de maneira impune, porque é evidente aos olhos de quem crê os erros que eles estão cometendo. E por fim, o Senhor vai dizer que procuram cuidar de uma coisa e deixar a outra que é mais importante de lado. E esse é o chamado do Senhor à conversão, para que eles voltem a cuidar daquilo que é do Senhor, limpando o copo por dentro, permanecerá também limpo por fora, o que significa dizer que se eles cuidarem daquilo que o Senhor pediu, as demais exigências também encontrarão o seu cuidado. Jesus não vai abolir o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas vai dizer que por primeiro deve ser feito aquilo que realmente é importante: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A prática disso vai ajudá-los a praticar as demais coisas. E isso é uma grande verdade, porque na medida em que buscamos a vida do Evangelho, todas as demais exigências, todas as demais circunstâncias que vão se agregar à nossa vida vão encontrar o seu subsídio, a sua força, o seu sustento para que nós possamos praticar e viver em paz. Se o pagamento desses dízimos estão associados à tradição de Israel, viver o que é essencial na lei de Deus ajudará os homens a praticar bem o que pertence à tradição de Israel. A partir do momento em que a gente faz o inverso, a gente começa a abrir espaços para não conseguir seguir adiante na comunhão com Deus. Por quê? A força que nos leva a cumprir cada uma das exigências na vida religiosa, ela vem do Senhor. E essa força que do Senhor recebemos nos ajuda a cumprir bem cumprido o nosso ordinário papel social, seja na vida religiosa, seja na vida comum, ou seja, na vida social ao lado dos irmãos. O que significa dizer que é do Senhor que parte a fonte e o princípio de todo o nosso saber e de todo o nosso bem agir na vida cotidiana. Por isso, como é importante que nós possamos ouvir o Senhor em seus lamentos e compreender que, assim como ele falou para os mestres da lei e para os fariseus retomarem o essencial no ensinamento do Senhor, também nós precisamos fazer o mesmo. E aqui, agora, podemos olhar um testemunho da vida de Santa Mônica para compreendermos como a vida de Santa Mônica realizou essa página do Evangelho. Olhem o modo como Santa Mônica enfrentava as situações mais difíceis da sua vida cotidiana. Conviver com um esposo que não era fiel ao compromisso matrimonial, conviver com uma pessoa que muitas vezes era irascível e dessa forma, por conta da raiva, se desequilibrava completamente. São duas exigências sociais e ao mesmo tempo para a vida comum, religiosa, muito difíceis. Porém, à luz do Evangelho, seguindo o que nos ensina o Senhor, é possível encontrarmos
justa medida para orientarmos até mesmo aquelas situações consideradas mais difíceis ou quase incapazes de serem orientadas em favor de um bem. Mas para isso é preciso que a docilidade e a amabilidade do Espírito que aprendemos com o exemplo de Jesus possa se consolidar no nosso agir. Então vamos ouvir Santo Agostinho falando um instante de Santa Mônica, sua mãe. Ele diz assim: Mônica superou infidelidades conjugais sem jamais hostilizar ou demonstrar ressentimento contra seu marido. Ela esperava que tua misericórdia descesse também sobre ele, para que tivesse fé em ti e se tornasse casto e um dia abandonasse o caminho de morte que estava traçando. Perceberam? Como a certeza e o desejo das promessas do Senhor era o que ajudava Santa Mônica a suportar as dores de todas essas feridas? Às vezes a gente diz, bom, vamos evitar essas feridas, ou então o que eu faço com as minhas feridas? E muitas pessoas declaram o final do relacionamento matrimonial quando acontece uma tal fatalidade, dizendo que desse momento em diante não tem mais possibilidade alguma, todas as esperanças foram terminadas, quando na verdade Santa Mônica nos mostra que é possível, mesmo diante de uma dor tão forte, encontrar uma esperança válida e concretizável. Mas essa esperança, a esperança de que alguém que nunca se dispôs por grande compromisso pessoal a um caminho de castidade o obtenha, é uma esperança que se conserva no tempo somente para quem crê e espera nas palavras do Senhor. Embora de coração afetuoso, meu pai se encolerizava facilmente. Minha mãe havia aprendido a não o contrariar com atos ou palavras quando o via irado. Depois de se recompor e acalmar, Mônica procurava o momento oportuno para mostrar-lhe como se tinha irado sem refletir diante da questão. Sempre que havia discórdia entre pessoas, minha mãe procurava, quando possível, mostrar-se conciliadora entre as partes, a ponto de nada referir de uma à outra, senão o que podia levá-las a reconciliarem-se. Olha que lindo, olha que sabedoria. Diante de uma situação difícil, Santa Mônica ouvia ambas as partes. Porém, quando uma parte fala da outra, poderia falar também das suas dores e das suas acusações, não apenas das dores, não apenas para buscar consolação, mas às vezes para buscar aliados, contavam coisas agravando o fato. Ela ouvia ambos os lados e depois falava com as partes apenas aquilo que poderia ajudá-las no caminho de reconciliação. Não falava tudo, mas falava o essencial e o necessário para reconciliarem-se. É esse o ponto. A meta é essa. É isso que vai definir o falar e o conteúdo da fala. Percebem? Ali está a real diferença no ser cristão e no ter a medida do Evangelho como luz para os nossos gestos. Continuando. Minha mãe educara os filhos, gerando-os, de novo tantas vezes quanto os visse afastarem-se de ti, meu Senhor. Olha que lindo isso, né? Quantas vezes ela percebia que os filhos se afastavam do Senhor, tantas vezes ela os gerava no amor, na oração, na prece, no cuidado,
Oh, meu Jesus amado, que coisa fabulosa, porque de fato, uma mãe gera seu filho para o céu com um coração, com o útero gera para esta vida, para a luz desse tempo, mas para a luz da eternidade o vai gerar com um coração, e quantas vezes fosse necessário, ela se dispõe a gerar novamente seu filho. Ou seja, a começar sempre de novo a amar e amar intensamente, como sempre. Conclui Santo Agostinho, enfim, ainda antes de adormecer para sempre no Senhor, quando já vivíamos em comunidade, depois de ter recebido a graça do batismo, ela cuidou de todos, como se não tivesse gerado a todos, servindo a todos nós como se fosse filha de cada um de nós, uma mãe que soube ser devotamente entregue por seus filhos para entregá-los a Cristo. Peçamos a intercessão de Santa Mônica para que também nós coloquemos em prática essas mesmas medidas do amor do Senhor na nossa vida em família, a fim de que possamos realmente dizer, como Santa Mônica, batalhamos a boa batalha, entregamos nossa vida por amor a Cristo e levamos nossos irmãos à verdade que vem do Evangelho e os restituímos ao amor infinito do Senhor, para que, conhecendo-o, sejam salvos e cantem conosco as alegrias da misericórdia infinita do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Mônica e Santo Agostinho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.